Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos começar o nosso culto de hoje, domingo, segundo domingo de maio. Excepcionalmente, é um domingo que nós comemoramos, lembramos no Brasil, o Dia das Mães, né? Esse dia é comemorado, o Dia das Mães é comemorado em todo o mundo, eu creio, mas no Brasil é sempre no segundo domingo de maio. Desde 1932 que é assim. Então nós vamos esse dia em homenagem aos feitos dessa mulher virtuosa, que é chamada mãe. Então nós temos hoje uma oração a fazer e um louvor a cantar, o 188 de Almeida Sobrinho, Gozo do Céu. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças mais uma vez por estarmos aqui pela segunda vez neste dia. E somos gratos, ó Pai querido, como pela manhã falamos, por todas as mamães existentes, porque, ó Deus querido, esse dom inefável veio de Ti, Senhor, quando trouxe a mulher Eva a Adão, e ó Pai querido, e quando lhe deu esse nome Eva, que significa mãe de todos os seres viventes. E ó Deus querido, dali em diante, Senhor, Tu vem, ó Deus querido, dando graça e glória às mulheres, para, ó Deus, criar seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Quero te louvar assim por todas essas vidas importantes. Pedir também neste momento, ó Deus, por este culto, Senhor, que estamos realizando, Deus, que o louvor entoado seja para a glória do Teu nome e a palavra ministrada seja para a edificação, ó Deus, de todos aqueles que a ouvem. Assim nós pedimos essas bênçãos e cremos que no decorrer deste período em que aqui estaremos, Tu, Senhor, ministrará, ó Deus, cura e libertação a todos quantos estão necessitados. Assim te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 188. Bem sei, muitos não podem compreender, porque feliz é o meu viver, entrar na Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, entrar na Canaã de santo prazer, é gozo do céu para mim. Os lindos acordes celestes ouvi no Evangelho que recebi, confiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, confiar em Jesus e segui-lo aqui, é gozo do céu para mim. Possuir o meu ser transformado em luz pelo Espírito de Jesus, negar a mim mesmo e tomar minha cruz, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, negar a mim mesmo e tomar minha cruz, é gozo do céu para mim. A vida eterna em Cristo gozar, o que ela de cima buscar, deixar meu Jesus em minha alma reinar, é gozo do céu para mim, é gozo do céu para mim, sim, gozo do céu para mim, deixar meu Jesus em minha alma reinar, é gozo do céu para mim. Glória a Jesus. Meus irmãos,
princípio apenas um verso no capítulo 31 do livro de Provérbios, esse livro poético de Salomão, apenas o primeiro verso, para nós então meditarmos durante alguns minutos nesta palavra sobre o seguinte tema: coisas elogiáveis às mães. É uma homenagem ao Dia das Mães, a nossa homenagem à Assembleia de Deus de Nova Cidade, a todas as mamães que nos ouvem ou que nos ouvirão posteriormente, mesmo que seja após este dia comemorativo. O texto de Provérbios, capítulo 31, o verso 1, diz assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, nós observamos, interessante quando o texto fala sobre o rei Lemuel, aí o texto fala a profecia que lhe ensinou sua mãe. Poderíamos falar e discorrer de muitos versículos na Bíblia a respeito de mães fabulosas que trouxeram edificação, ensino, correção, uma verdadeira profecia para a vida de seus filhos. E até, podemos dizer, nos dias atuais, poderemos apresentar pessoas assim. Mas o que nós observamos com fundamentação primária no texto de Provérbios 31 é que algumas coisas se nos apresentam na Bíblia que são elogiáveis às mães. Claro que eu estou agora inserindo nesse contexto todas as mães que cumprem bem o seu dever de mãe. Não estou dizendo daquelas pessoas que seriam desnaturadas, ou seja, anormais, que têm os seus filhos, engravidam e depois os lançam numa lixeira, ou então entrega a sorte, a Deus dará, como é um provérbio popular. Então não estou dizendo sobre esse tipo de mães, mas estou falando sobre uma pessoa que tem realmente o seu crédito, que procura dentro desse crédito de ser mãe, realizar aquela tarefa que lhe fora confiada. Então, observando neste texto de Provérbios 31 e ressaltando alguns versos da Bíblia, a primeira, por exemplo, coisa elogiável às mães, a primeira coisa elogiável às mães é a preocupação com a segurança da família. As mães sempre têm uma preocupação excessiva com a segurança da família. Provérbios, capítulo 31, o verso 21, está nos dizendo da seguinte forma. Ele diz assim, olha, não temerá por causa da neve, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Quer dizer, uma preocupação com alguma coisa que ainda vem, o inverno que vai chegar, e ela já tem todo o preparo, a mãe sempre preocupada com seus filhos. Às vezes nós, como filhos, não reconhecemos, não valorizamos e não somos gratos por todo esse cuidado materno que tivemos. E às vezes só se valoriza quando não se tem, ou quando se perde, ou quando se vê em outra pessoa e você não usufrui. Mas as mães, geralmente, isso a Bíblia traz como elogio a todas as mamães, essa preocupação com a segurança da família. Por que não o pai, que é o provedor, mas a mãe é que está preocupada e diz que ela não tem temor, não tem uma preocupação com o inverno que está chegando, porque a sua família já está em segurança, a sua casa está forrada de roupa dobrada, ou seja, tudo tranquilo, cobertor, o casaco, tudo no esquema como deve ser para enfrentar as piores situações que poderiam sobrevir relacionadas a esse tempo chamado inverno.
Então isso é uma coisa elogiável que nós observamos. E uma outra coisa interessante está no versos 26 e depois utilizamos os versos 1 a 9, que é a incansável postura de ser conselheira. Chega a ser, entre aspas, chata, porque é uma conselheira de mão cheia. Às vezes pais, agora eu estou falando do sexo masculino, os pais literalmente, então às vezes abre mão de um bom conselho aos filhos, mas as mães, elas sempre procuram exercer esse papel de conselheira que a Bíblia nos traz como uma coisa elogiável. As mães desse dia importante, elas são as conselheiras oficiais do lar. Então observa-se que a postura incansável, essa incansável postura de ser conselheira, como no verso 26, está escrito da seguinte maneira: abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ou seja, todas as coisas boas, a lei da beneficência, e ela abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua boca. E quando chega então nos versos 1 a 9, nós só lemos o 1. Aí nós observamos que essa mãe do rei Lemuel, observa-se agora, vamos então entender, esse camarada já está na posição de rei, ele é o número 1 da nação. Número 1 da nação, e esse número 1 da nação, ele está simplesmente observando que ele tem todo o poder, tem conselheiros à sua mão, a sua mão direita, ele tem pessoas que estão lhe aconselhando continuamente, mas quando ele está nessa condição de rei, a mãe continua sendo mãe. E ela não fica como uma pessoa que está sob o comando do rei. Ela respeita a postura dele, mas ela, quando chama fora ou seja, nos bastidores, fora daquele local ali que ele tem o cetro na mão e que ele está sentado no trono, então ela simplesmente mantém a postura dela de mãe. Ela o respeita como rei, como líder, mas ela chama a atenção dele como mãe que ela é, que é a postura dela, ou seja, incansável de ser uma conselheira. Esquece que ele tem conselhos a produzir para as pessoas, ou apanhar conselheiros, o conselho dos seus conselheiros oficiais, dos seus ministros, mas recebe o conselho da mãe, ou pelo menos para ouvir, porque ela vai fazê-lo ouvir aquilo que é o conselho que deve ser aconselhado. Então ela diz assim: como filho meu, conselhos, ela diz, porque a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então, como filho meu, filho do meu ventre, e como filho das minhas promessas. Aí ela diz assim: não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Ele já é rei. E ela sabe que alguns reis no passado cometeram muitas atrocidades e pecados levianos, principalmente relacionados à questão do sexo oposto. E então ela diz assim: meu filho, na condição de rei, você é, e eu agora sou sua mãe, não sou súdita, sou sua mãe. Não deis às mulheres a tua força, a tua juventude. Não se envolva com as pessoas que querem destruir o teu reinado. Olha como conselho de mãe. E ela diz: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, e nem dos príncipes desejar bebida forte. Quer dizer, a mesma coisa que as mães falam hoje: olha com quem tu anda, vigia nessa amizade, não vá para tal lugar. Aí às vezes as pessoas, os jovens, adolescentes, que esse camarada é um jovem ainda, então o jovem adolescente, ele acha que já tem a postura, ele já vive a vida dele, tem a sua independência, já está formado, às vezes já está concursado, está bem empregado,
Aí ele acha que não depende mais da mãe. Escuta, em todo tempo a mãe será sempre mãe, e filho será sempre filho. E ela diz assim, olha, em todo tempo ela vai chegar para você, seja você casado ou não, seja você já vivendo a sua vida ou não, quando ela tiver uma oportunidade, ela vai dizer, você tem que andar no caminho certo. Você tem que parar de andar com certas pessoas. Você tem que parar de dar ouvido a essa ou aquela pessoa que está te atrasando, que está te atrapalhando. É claro que fica uma coisa às vezes enfadonha, e algumas pessoas até desejariam ter nascido em outra casa, principalmente adolescentes. Mas ouve o conselho da tua mãe. A palavra de Provérbios, capítulo 22, versículo 23 ou 23, 22, agora eu dei uma confusão aqui na mente, mas eu estou com a Bíblia aqui, Provérbios, então vou olhar agora, para poder a gente tirar essa dúvida. Diz aqui o 23, capítulo 23, então a palavra do Senhor diz assim, ó, ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. Quer dizer, a tua mãe que você às vezes acha que é a pior de todas as mães, só nesse dia que às vezes você acha que ela é a melhor mãe do mundo, então, mas nos outros dias, por causa da palavra dela, que a palavra do Senhor diz aqui que nós olhamos, no verso 26, que ela sempre estará com a boca aberta, mas com sabedoria, e diz aqui que a beneficência está na sua língua, ela só quer o bem daqueles seus filhos. E essa mãe do rei dá uma chamadinha nele lá no cantinho, sem que os súditos saibam, sem que seus ministros sejam presentes. Ela diz assim, ouve, ó rei, não deixe, não é próprio que o rei se envolva com algumas situações, mulheres que se envolvam com bebidas, em caminhos tortuosos, ou com pessoas que apenas querem destruir, querem ver a desgraça dele. E diz assim, ó, para que não beba e se esqueça do estatuto, e pervertam o juízo dos pobres, né? Ou dos aflitos. Aí ela começa a dizer, e diz assim, abra a tua boca a favor do mudo, seja justo. Ela está aconselhando ele, pelo direito de todos que se acham em desolação, abra a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e os necessitados. Mãe é sempre mãe. Ela sempre estará nessa condição incansável, nessa postura incansável de ser conselheira. Quando você tiver mais tempo, você lê os outros versos do texto de capítulo 31 de Provérbios. Mas, para esse momento, isso que eu quero te dizer. Então, a primeira coisa elogiável às mães é a preocupação com a segurança da família. Chega a ser excessiva, né? Aí o filho às vezes está longe, a mãe está preocupada, ligando, tomou teu banho, calçou o chinelo, aquelas coisas que às vezes parecem corriqueiras, tomou teu remedinho, está tudo certinho, teu danoninho. Então ela sempre tem uma preocupação, porque mãe é interessante, os filhos são sempre crianças para ela. Ele pode estar barbudo, pode estar maior do que ela, pode estar longe, está em outro estado, outro país, mas ela sempre tem aquela preocupação, está tudo bem por aí. Então, quer dizer que essa incansável preocupação com a segurança da família e também a incansável postura de ser conselheira, nunca deixará de ser conselheira. Por mais que alguém possa dizer, deixa viver a vida dele, nunca deixará de ser a conselheira oficial dos filhos. A mãe é assim. E observa uma coisa, uma outra terceira coisa elogiável às mães, é que a coragem que ela tem de enfrentar dificuldade pelo bem-estar de seus filhos. É uma coragem incrível, uma coragem assim diferente, né? Porque nós, pais, sexo masculino, nós criamos os filhos, parece que com aquela condição de dar liberdade mesmo, de ele sair, de voar, de viver a sua vida. Isso é até muito comum em gestos, é quase que impossível, pode ser que haja, mas quase que impossível você vê uma criança, um neném, por exemplo, bebê, sendo carregado por uma mãe, ele de frente para a rua. Os pais geralmente se carregam assim, para que ele possa olhar a rua. As mães geralmente o abraçam e o protegem com o seu rosto voltado para si. É como uma proteção. Os pais não, já são mais liberais. Agora, a mãe sempre tem esse sentimento, essa proteção, e interessante a disponibilidade e cuidado, né? Essa coragem, melhor dizendo, de enfrentar dificuldades
dificuldades pelo bem-estar dos seus. Está no verso 27, por exemplo, de Provérbios 31, que estamos com base. Está assim: olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Aí você fala: mas eu conheço muitas mães aí que eu falei que há exceções, toda regra tem exceção. Eu estou me referindo aqui, colocando todo, como se todas as mamães, elas cumprissem bem o seu papel de mãe, que é uma bênção de Deus na vida das mulheres, né? Agora, aquelas que descumprem esse seu papel, é uma minoria, talvez seja uma em 1000, quem sabe? Então, vamos concordar que todas as mamães são gente boa. Aí observa, a coragem de enfrentar a dificuldade pelo bem-estar dos filhos. Está escrito: olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Geralmente são incansáveis nisso também, e elogiáveis, né? Se levantam cedo. A própria Bíblia aqui nos mostra, no verso de número 28, que os filhos levantaram-se e chamaram-na de bem-aventurada, e logo a seguir o marido. Quer dizer, quem estava de pé primeiro? Se os filhos levantaram, já encontraram a mãe, já chamaram de bem-aventurada, porque ela já estava de pé. Geralmente elas são as primeiras, geralmente elas estão sempre em atividade e sempre voltado para o bem-estar dos seus filhos, sempre voltado para o bem-estar dos seus filhos. Pagam preços incríveis, altíssimos, suam realmente a camisa, para que possam ver o bem-estar de seus filhos. E quantos de nós, na condição de filhos, não entendemos, não compreendemos, não somos gratos e às vezes negligenciamos por causa de alguma atitude, às vezes isolada, uma atitude isolada, em que a mãe, entre aspas, demonstrou alguma coisa que não foi de bom grado aos olhos dos filhos. Ora, você se esquece, não seria nem necessário dizer, mas é para lembrar alguns filhos, quantas noites mal dormidas. Aliás, só o fato de ter te conduzido 9 meses no ventre, 9 meses no ventre, algumas, é claro, foram 7 meses, mas raras exceções, mas se carregaram aí, e aí depois você nasce, são noites mal dormidas, noites de sono perdido, que nunca mais vão reaver, e olha, cansadas, mas mesmo assim tinham a disposição de levantar e dar uma macinha para o neném, tinha a disposição de levantar, fazer o mingauzinho, ou então dar o remédio quando a criança está de mau jeito, ou então a criança não perdeu o sono, está com algum mal-estar. É a mãe quem levanta e fica ninando essa criança durante toda aquela madrugada escuta. E hoje você nunca nem lembra que isso se passou, porque você não lembra desse fato. Claro que você não lembra, mas alguém lhe contou. Então você deveria honrar a sua mãe todos os dias em que ela estiver viva nessa terra. Depois que ela partir, aí você então pode simplesmente manter só a memória disso como gratidão. Mas aí não tem mais como você recuperar esse tempo perdido, não. Não tem mais. Então deixa eu lhe dizer isso, olha, essa é a coragem de enfrentar dificuldades pelo bem-estar dos seus, verso 27, tá? Uma coragem tremenda das mulheres de fazer essa situação. E uma quarta situação interessante, coisa que é elogiável, aqui nós vamos parar um pouquinho mais, é a disponibilidade e cuidado em promover as bênçãos de Deus aos filhos. É claro que todas as mamães, mesmo aquelas que não são cristãs professas, ainda não entenderam o projeto de salvação no Evangelho de Jesus Cristo, todas as mamães, elas são sempre dispostas em cuidar e com cuidado de proporcionar bênção de Deus a seus filhos. Às vezes elas não sabem como fazê-lo, porque elas não entendem o processo do Evangelho de Jesus Cristo. Mas as mamães que entendem esse projeto de salvação no Evangelho de Jesus Cristo, então elas têm mais possibilidade de cuidar e proporcionar as bênçãos de Deus aos filhos. Aí eu vou conduzi-los agora, claro que aqui ela está produzindo cuidados para essa criança como rei que está ali. Agora eu vou conduzi-los ao Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Capítulo 10, versículos 13 e seguinte, e você vai observar uma coisa interessante. Eu volto aqui sendo necessário, mas vamos lá em Marcos capítulo 10,
o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, aí versículos 13 e seguinte, diz assim, olha, quando Jesus estava, num determinado ponto, e muitas pessoas estavam juntas, as mamães souberam que Jesus estava ali. E as mamães, logicamente, souberam também que Jesus fazia grandes coisas, faziam proezas. Faziam proezas. Aí o que diz aqui, ó, ele trazia-lhe crianças para que lhes tocasse. Quem é que lembraria, aqui entre nós, quem lembraria de levar crianças para que Jesus lhes colocasse as mãos e lhes trouxesse bênção? Aqui entre nós, os pais, discípulos que estavam ali de Jesus, homens, eles alguma vez iam lembrar de levar crianças para que Jesus pudesse tocar e colocar as mãos nele? Não levaria, não. Não levaria. Eu digo por mim mesmo, que eu faria aquilo e faria naturalmente a minha vontade de seguir a Jesus e não pensaria nesse negócio, não teria essa ideia mirabolante. Então, quando diz aqui, traziam-lhe crianças para que ele lhes tocasse, para que os lhes tocasse, e aqui a Bíblia diz, e os discípulos, está escrito aqui, ó, repreendiam aos que lhes traziam. Quem você acha que estava levando crianças para serem abençoadas? Eram as mães, com certeza. É claro que alguma daquelas mães, ela devia ter levado aquele filho, aquele filho que é espivitado demais, aquele filho, aquela criança que é muito agitada, e que hoje existem palavras mais suaves para isso, é hiperativo, mas naquele tempo não tinha hiperatividade era couro no lombo. Aí o que acontece? Ela em casa eram 20 filhos, minha mãe teve 20 filhos, e não tinha hiperatividade não. Se tivesse hiperatividade, ia ser couro no lombo, que ninguém sabia o que era hiperatividade. Então, se minha mãe ia saber o que era hiperatividade, ela sabia que era bagunça, e o couro comia mesmo. Aí, ó, quando se vê ali, aí crianças vindo, é claro que a mãe deve ter pensado, meu Deus, é a hora de eu me libertar dessa situação, desse moleque aqui, que esse moleque que tem mães que fala que ele está encapetado, está endiabrado, não deveria falar. Nós temos que falar. Aí Deus fala assim, ó, esse moleque está demais, então eu vou levar ele lá. Ia levando. Agora não importa se levava quietinho para pegar mais sabedoria. Vou levar ele lá, quem sabe ele fica mais inteligente. Eu acho ele meio assim fora de órbita, está sempre aéreo. Mas quem sabe o Senhor coloca a mão nele. Enfim, de alguma maneira elas queriam que os filhos fossem abençoados. E tinha essa disponibilidade, cuidado em providenciar ou promover a bênção de Deus aos seus filhos. Os pais saíram atrás de Jesus, mulher, vou ali que Jesus está aí, está curando, está fazendo aquilo, é o Messias que a gente está esperando, e larga todo mundo para trás. E a mulher não, ela vai com as crianças, carregando as crianças, para que essas crianças sejam abençoadas pelo Senhor. E chega lá, elas ainda são escanteadas pelos discípulos, reprimidas, e diz, não vamos incomodar o mestre, ele está muito ocupado essa hora, está dando a palavra, não pode ter interrompido. E Jesus escuta aquele burburinho, fica indignado, o que está acontecendo aí? Não, tem algumas pessoas trazendo filhos para ser abençoados. Aí Jesus se indigna com eles e diz assim, deixa vir as crianças. Claro que as mamães foram juntas, é mamãe que estavam lá, as mães sempre estavam presentes para estarem abençoando seus filhos, disponibilidade. Então deixa eu lhe dizer, aí diz assim, e Jesus chegou, porém vendo isso, indignou-se e disse, deixai filhos pequeninos a mim, e não os impeçais. Não importa se é bagunceiro, não importa, o sentimento de Jesus foi o que valia para aquele coração de mãe, porque o filho pode ser, entre aspas aqui, tá gente, um pestinha, mas como aquele filho é pestinha, aí a mãe tem ele como filho, como qualquer outro filho. Então, aí deixar vir a mim os pequeninos, não pensasse que dos tais é o reino de Deus. Olha como Deus gosta das crianças, e as mães entenderam isso, que eles também são merecedores, elas também são merecedoras, as crianças. E em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as em seus braços, tudo que a mãe queria, tomando em seus braços, eu acredito, gente,
que daquele dia em diante, porque diz assim, tomando em seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Eu acredito que muitas daquelas crianças, mais as mesmas, aqueles que eram espivitados, hiperativo, passou a ser mais calminho um pouquinho, passou a ser menos violento, menos brigão com o seu irmãozinho. Aí, olha, cresceram sobre esse cuidado da mãe em proporcionar-lhes a bênção de Deus, cresceram com isso no seu coração e foram bênçãos de Deus para outras pessoas no futuro. E ali tinham meninos, claro, e tinham também meninas, são filhos. E observe uma coisa que eu quero lhe dizer: a mãe então tem um cuidado primordial de levá-los a Jesus. É a mãe. Quantas pessoas, às vezes nós citamos mães, por exemplo, fora agora desse contexto bíblico, mas dentro do assunto, como Susana Wesley, a mãe do, eu vou citar grande assim como uma expressão humana, o grande John Wesley, que nós conhecemos, que foi um inspirador do metodismo, Então, aí hoje, nós ainda falamos de John Wesley, sendo uma pessoa, um excelente homem de Deus, dádiva da mãe dele que o conduziu e conduziu os demais filhos, são 10 filhos que ela possuía, e conduziu-os a Cristo Jesus. E muitas outras mamães que também tiveram o mesmo cuidado de conduzi-las. Nós, por exemplo, na Assembleia de Deus tivemos um missionário que muito contribuiu para o crescimento da Assembleia de Deus no Brasil, que foi Lawrence Olson. Ele foi um missionário que contribuiu muito, mas muitíssimo mesmo para o crescimento da Assembleia de Deus, ou melhor, para o crescimento só não, para a solidificação teológica, bíblica das Assembleias de Deus no Brasil, Lawrence Olson. E quando você lê a biografia de Lawrence Olson, está registrado lá que quando ele nasceu, a mãe dele, quando ele nasceu, a mãe dele, pequenininho no berço, a mãe dele alisava os pés dele e ficava falando: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação. Citando o livro do profeta Isaías, a respeito do campo missionário. Ora, e Olson cresceu, se formou, foi um servo de Deus e foi missionário. Então aquilo que ele tinha no coração dela em proporcionar a bênção de Deus, Deus cumpriu. Por isso que é importante, mamãe, você peça fundamental para levar seus filhos a Jesus. Aí agora então entra uma situação: a mãe que está fora dos caminhos de Jesus, você que está fora dos caminhos de Jesus, é fundamental que você volte para Jesus, você que já veio e está fora hoje, porque principalmente, como falaremos aqui, tem o motivo da apresentação por exemplo. Então, olha, há 3 formas fundamentais hoje que uma mamãe pode levar seus filhos até Jesus. A primeira, através da oração. Não é que o pai não ore, claro que o pai é um intercessor, é um profeta, é um sacerdote no lar, também é um servo de Deus, é peça fundamental, claro que vou puxar para o meu lado agora, é claro que somos peças fundamentais, nosso dia está chegando aí, então, olha, observe, deixa eu lhe dizer, mas quando a palavra de Deus fala sobre a mãe, é interessante, porque até nós entendemos assim. Por exemplo, existe campanha, você já ouviu alguma campanha chamada, por exemplo, campanha, vamos colocar aí, Jabes, que a oração de Jabes, que todo mundo faz comentário, é uma oração que gerou pregação, gerou livro, gerou louvor, etc. Então, ficou famosa. Ou a oração de Abacuque, alguém já ouviu falar sobre campanha assim? Mas quem já ouviu falar campanha Débora? Mães de joelho, filhos de pé. Não que o pai não ore, mas as mães, elas têm essa disponibilidade e cuidado em promover as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus a seus filhos. E elas clamam e o Senhor as ouve. O Senhor as ouve. Quando o círculo de oração ele surgiu, há alguns anos atrás, o círculo de oração surgiu, não vou arriscar agora a data certa do círculo de oração, porque não está vindo à mente agora a data. Mas quando ele surgiu de uma disponibilidade de uma mamãe que tinha uma filha que estava já
jurada de morte, né? Já estava condenada à morte pela medicina, ela não tinha mais como sobreviver, tinha dias contados, e essa mamãe não desistiu. Não se fala nada do pai, certamente que o pai já estava encomendando o caixão, já estava visualizando como ia ser, mas a mãe não. A mãe levou essa criança para a igreja. A história nos conta que ela clamou lá e pediu que algumas mulheres que pudessem com ela fazer um clamor ao Senhor. Aí então, sobre sua filha, contou a história, levantaram-se algumas irmãs que também têm filhos e sabem como é a dor de uma mãe perder uma criança. E então começaram em círculo, de mãos dadas, literalmente um círculo, começaram a dar as mãos e orar pelaquela criança, e a criança sobreviveu aos dias contabilizados pela medicina. E essa criança sobreviveu. Ali nasceu o círculo de oração. O número maior de pessoas que estão na oração são mulheres, de fato, e orando pelos seus filhos. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, uma das formas de você conduzir, mulher, o seu filho ao Senhor é através da oração, principalmente se ele já está formado, se ele já está grandinho, se ele já manda no nariz dele, tá? Conduzi-lo à oração, através da oração, leva-o a Jesus. Algumas pessoas vão criticar como discípulo, sim, algumas pessoas vão servir de estorvo, sim, mas leva-o a Jesus, porque Jesus, ele ouve a oração, ele se indigna com aquelas pessoas que tentam impedir, diz, deixa vir a mim os pequeninos, e ele sempre vai olhar para os seus filhos, mesmo que eles sejam barbados, que eles sejam já velhos, sempre vai olhar como pequeninos, porque a mãe assim o tem no coração. Então leva a Jesus. A segunda é através da palavra, essa palavra que nós falamos, aconselhamento, postura de conselheira. Ela não arreda o pé de fazer aquilo que é certo, de dizer aquilo que é certo. Ela procura sempre fazer aquilo que ela está no coração fazer, e dizer sempre que a pessoa tem que agradar a Deus, seguir a palavra de Deus, etc. E a terceira, através do exemplo. Aqui é claro que arrebenta algumas pessoas, né? Então, através do exemplo, porque palavras convidam, exemplo arrasta. Então você, mamãe, que hoje não está podendo dar o exemplo, porque você não pode falar uma coisa que você não vive. Então, o que você faz? Vai desistir do seu filho? Não. Você vem para Jesus, paga um preço maior, aí você fala assim para o filho, filho, você tem que ficar na igreja, você tem que andar com Jesus, você tem que ser crente, você tem que ir para a escola dominical, tem que ir para a oração, tem que ir para o culto à noite. Aí, você mesmo não faz nada disso. Que exemplo você está dando? Você é mãe. Você é mãe, continua sendo mãe, continua. A responsabilidade é sua? Sim, é sua. Mas dê exemplo, vem também, toma frente disso. Faça parte desse reino. E aí você poderá, com mais autoridade, e às vezes menos palavra, apenas com a autoridade do exemplo, conduzir seus filhos a Jesus Cristo. Então essas crianças foram, ou a bem ou mal, não sei, mas elas foram até Jesus, e chegando até Jesus, Jesus teve o cuidado de abençoar cada um delas. Assim será os nossos filhos. Então, isso aqui é interessante, levá-los a Jesus, e essa é uma responsabilidade nossa, é sua, mamãe, é nossa, claro, de todos nós, mas principalmente as mães. Isso é uma coisa elogiável, que é a disponibilidade que as mamães têm e o cuidado em promover as bênçãos de Deus aos filhos, segundo está escrito em Marcos capítulo 10, versículos 13 e seguintes, 13 a 16. Agora, por último, a quinta coisa elogiável que nós observamos na Bíblia, agora uso um texto, por exemplo, de Lucas capítulo 13, versículo 34, é o reconhecimento de Jesus ao valor real das mães. Reconhecimento de Jesus. Ora, reconhecer esse valor por alguém que te deu esse valor, por um filho, neto, que entende que você é uma mãe, por um marido que entende que você é uma boa mãe, por alguém, um amigo, um colega, uma pessoa que te acompanha e te elogia, te manda uma parabenização, uma felicitação por esse dia tão elogiável, tão pautado que é o Dia das Mães, tão viável para todas as mamães, né? Embora hoje tenha sido um dia de uma forma assim atípico, né? Porque você não pôde ir para o shopping, não teve almoço fora, só no quintal. Então, olha, aí é um dia atípico, mas mamãe, você sempre terá um dia especial na vida de cada um dos filhos,
Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa. Agora, ter o reconhecimento de Jesus, Jesus dá um valor real às mães. É uma coisa interessante, porque está escrito em Lucas capítulo 13, versículo 34, você sabe que quando Jesus viu a cidade de Jerusalém, e que pouco tempo depois, claro, os olhos dele eram como se fosse o dia seguinte, mas vamos dizer 40 anos depois, aquela cidade, Jesus estava vendo aquela cidade totalmente sitiada e destruída pelo imperador romano, pelo imperador Tito de Roma, né? Então, totalmente destruída. Ora, ele chorou sobre a cidade de Jerusalém, está escrito também no Evangelho de Lucas, chorou sobre a cidade de Jerusalém, mas Jesus, ele dá uma palavra para a cidade de Jerusalém, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, olha, te reunir, como uma galinha, por que não galo? Jesus está falando que podia falar como um galo, não, como uma galinha junta os seus pintinhos sobre as suas asas, ou seja, dá isso que eu falei, a segurança, a proteção, o cuidado, o carinho. O galo não está nem aí para os pintinhos, então ela só vem na hora de dar uma bicada na cabeça deles. Agora a galinha não, na hora de perigo, na hora do problema, na hora da situação difícil, aí a galinha puxa todos os seus pintinhos para baixo das suas asas, você sabe disso. Se vier uma chuva, uma forte chuva, ela junta todos os pintinhos embaixo das suas asas, ela apanha toda aquela chuva para si e protege seus filhinhos do prejuízo que a chuva lhe trará. Olha, se vier um perigo de um gato, de um rato, de uma águia ou qualquer coisa, ela protege todos os seus filhos. Ela é capaz de morrer pelos seus filhos. Onde está o galo? Andando pelo terreiro, cabeça erguida, né? Agora, a galinha não. Aí Jesus, ele não faz assim: oh, quantas vezes eu quis eu te ajudar como um galo. Não, nada disso, né? Ele se põe na posição e como o exemplo, pega como exemplo o reconhecimento do valor real de uma mãe. Quantas vezes quis eu fazer? Era como se ele dissesse isso, como uma mãe que pega os seus filhos e os protege. Não como um pai, tá vendo? Mas como uma mãe que protege seus filhos. Aí, quantas vezes? E tu não quiseste. Quer dizer, dá-nos a entender que também tem mães que protegem seus filhos, tem todas essas características, essa preocupação com a segurança, essa incansável postura de ser conselheira, chega a ser às vezes chata, entre aspas, né? A coragem de enfrentar dificuldades e bem-estar dos seus, a disponibilidade e o cuidado em promover ganhos de Deus, levando-os a Jesus, porém tem filhos que não querem. Por isso pagam um alto preço. Todos aqueles filhos que pagam um preço tremendo é porque não quiseram ouvir conselhos da mãe. Olha, uma mãe, ela aconselha todos os filhos de igual forma, todos os filhos de igual forma. Ela aconselha um e aconselha o outro. Ela encaminha um a Jesus e encaminha o outro também. Se alguma pessoa ouvir o conselho da mãe, ouve, está escrito: ó rei Lemuel, os conselhos da tua mãe, a profecia que lhe foi dada, a profecia. Então, ouve esse conselho, essa profecia, aí você será bem-sucedido. Agora, aquelas pessoas que ouviram a mesma palavra, o mesmo conselho, o mesmo ensinamento, a mesma disciplina, a mesma correção, e não deram ouvidos, ouviram, porém não deram ouvidos, ou seja, não guardaram a palavra no coração, mas entrou num lado, saiu no outro, essas pessoas pagam um alto preço. Então, a culpa é da mãe? Não. Aqui diz Jesus assim: quantas vezes eu quis fazer como uma mãe faz com os seus filhotes. A mãe galinha faz com os seus filhotes, traz todos para junto de si e os protege debaixo das suas asas. E ele diz assim: mas tu não o quiseste. Você não quis, não me deu essa chance, não me deu essa oportunidade de fazê-lo. Então, filho, hoje você tem um dia especial em que você pode prestar sua homenagem à sua mamãe, mas que não seja só essa homenagem nesse dia e amanhã volte tudo ao normal,
fazendo tudo o contrário ao que ela gostaria, porque se tem uma coisa que as mães gostariam, é que você, filho, estivesse sempre sob orientação e cuidado daquilo que ela te ensinou quando criança. Porque a palavra que diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, está muito professa nos lábios da mãe. Essa palavra, como nós falamos, está sempre nos seus lábios, a palavra da sabedoria e a beneficência para com a vida dos seus filhos. Então eu quero te dizer, filho, que você passe agora a dar ouvido, a dar crédito a essa profecia, a essa profeta que está na sua casa, que se chama mãe. Aí você fala assim, mas ela nem crente é, mas é sua mãe. Antes de ser crente, é sua mãe. Antes de qualquer coisa, é sua mãe. E a Bíblia não fala assim, olha, filho, honra teu pai e tua mãe se for crente, não. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e se prolongue os seus dias na face da terra. Ela é sua mãe, por isso merece todo o respeito, toda a honra, toda a admiração, todo o louvor, todo o carinho que você puder ter. E também presente quando o shopping abrir. Então, você tem que fazer isso. Agora, quando essa mãe então está nessa condição de cristã, muito melhor será para ela. Então, mamãe, tenha o seu valor, dê valor a si próprio, porque olha, o Senhor, que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, ele se colocou na posição, não de um pai, mas de uma mãe que cuida de seus filhos. Então, Deus te abençoe e tenha uma ótima noite. Faremos a oração, fica tu com essa palavra, e sabendo que há importância para esse dia. Então, desde 1932, tem mais anos, claro, não foi aqui no Brasil que surgiu o Dia das Mães, mas em 1932, o nosso presidente, se não falha a memória, Getúlio Vargas, na ocasião, ele resolveu estabelecer como um dia nacional, segundo domingo de maio, para comemoração, para honrar, para trazer. Aí hoje as pessoas falam, mas é comércio. Naquela ocasião não era tão comércio, não. Era mais uma forma de realmente homenagear a essa pessoa tão especial que é a mãe. Agora, claro, tem o comércio? Tem que ter, e até interessante, né? Até interessante. Olha como o dia hoje não ficou tão feliz, só ainda quebrou um pouquinho de galho por causa do Facebook, que postaram muitas fotos, muitas homenagens, mas ficou muito mais triste porque o comércio todo fechado e as mamães não puderam dar aquele passeio em estarem com seus filhos. Tá bom? Mas Deus te abençoe, tenha uma ótima noite. Nós vamos fazer oração agora pelos enfermos e continuar orando pelas pessoas que estão precisando. Então vamos orar pela nossa irmã Paula, filha da irmã Celita, que está hoje infectada por Covid-19. O marido dela que está infectado. Então vamos orar pela Ana Paula. E a irmã Celita já foi membro dessa igreja, né? Celita Teixeira de Araújo. Então está sempre em contato aqui com essa igreja. Deus abençoe a irmã Celita também. Vamos continuar orando pela irmã Celita e toda essa casa, porque são pessoas que passaram aqui conosco um tempo, bom tempo, né? E no tempo certo precisaram sair para estar em outra congregação, em outra igreja, em comunhão com outra igreja, mas não perdemos o contato e nem o carinho por essas pessoas, né? E nem a nossa gratidão de tê-las durante um período como membros dessa casa. E quero também pedir oração pela nossa irmã Cristiane do Cabuís, né? A Cristiane do Cabuís está precisando também de oração, então vamos continuar pedindo. Nossa irmã Sulamita, a esposa do nosso pastor Assis, da Assembleia de Cabuís, e orar, irmãos, por todas as famílias, enlutadas, né? Família enlutada, família que está assim, bastante tensa, porque tem alguns entes queridos que estão hospitalizados. Também temos muitas notícias boas, né? De pessoas que estavam hospitalizadas e já receberam alta. Então, como a nossa irmã Ana Cláudia, que nós estávamos orando, mas vamos continuar orando.
já recebeu alta. O Rafael Sepúlveda, Rafael Sepúlveda já esteve aqui pregando algumas vezes nessa igreja, hoje está do Ministério do Nova Iguaçu, esteve também internado, esteve internado, já até fez uma live aí, agradecendo a Deus pela sua recuperação. Então, Deus abençoe, estamos orando e uns pelos outros. Vamos orar para que Deus possa trazer graça e glória ao seu povo, à nossa nação brasileira. Então, neste momento, você que está em casa, você que sintonizou esta hora, ou que não está sintonizado, mas depois vai sintonizar, ou vai assistir, aí você acompanha também na oração. A oração fala em todo tempo, mas é uma oração gravada. Ou aí é de Abacuque. A minha tem alguns minutos que eu vou fazer, daqui a pouco vai ter alguns minutos. E a de Abacuque? Ele tem mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos, e ainda está valendo em nossas vidas. E as orações de Davi dos Salmos. Então, oração ela vale em todo tempo, tá? Então, a oração vale em todo tempo. Se tem uma coisa que não tem validade, é o amor de Deus e a oração. A oração não tem data de prazo de validade, vale sempre. Então, essa oração é para a sua vida, para que você possa continuar sendo abençoado pela potente mão do Senhor. Então, vamos orar agora, apresentar os pedidos de orações. Mas já apresentou de manhã, alguém pode falar. E daí? Você ainda está com o seu pedido aqui? Já recebeu? Já concluiu a bênção? Não, então vamos apresentar de novo. Quantas mais vezes forem necessárias. Porque, meus irmãos, mesmo que você já tenha recebido a bênção, o Senhor já sabe. Então, esse pedido aqui, se você já concluiu a tua bênção, ou se alguém que estava aqui o nome, aí então já foi a óbito, não sei, não tem problema, porque o Senhor sabe selecionar. A gente só apresenta na mão dele, e ele então cumpre com aquilo que precisa ser cumprido. Aí vamos apresentar e o Senhor vai dar grande vitória à sua casa como na minha. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos apresentar, Senhor querido, esses pedidos de orações que estão neste altar. Aqui são nomes, fotos e documentos que chegam a esta casa com um pedido de socorro, de auxílio. Ó Deus querido, e muito bem, Senhor querido, elaborado esse pedido, porque veio no lugar certo. Porque a tua palavra diz que os teus ouvidos estão inclinados a ouvir a oração que se faz neste lugar e que as tuas mãos estão estendidas para abençoar. Então quero apresentá-los a ti. Pai, em nome de Jesus, repreende a enfermidade, repreende o vírus, repreende, ó Deus querido, tudo que não provém de ti que está acontecendo nesta vida. Sintomas, ó Pai querido, ó Pai, dessa infecção, desse Covid-19, sejam repreendidos e neutralizados nesta casa. Mesmo que esse sintoma, ó Pai querido, seja apenas psicológico, pelo pânico causado por algumas notícias, Pai, em nome de Jesus, todo mal agora seja repreendido desta casa, em nome de Jesus. Quero te pedir pelas pessoas que estão hospitalizadas, Pai, em nome de Jesus, seja no corredor, no leito, meu Senhor da glória, põe anjo da tua presença neste corredor, neste leito, nessa enfermaria, nessa sala vermelha ou sala amarela, o que for, Pai querido, põe anjo da tua presença para que o mal seja dissipado desta vida em nome de Jesus. Pai querido, quero te agradecer por aqueles que estiveram internados, ó Pai querido, e horas já estão de alta, Senhor. Meu Senhor, obrigado por essas vidas. Pedir também, ó Pai querido, que tu continue entrando nos lares dos teus filhos, estando eles bem ou mal, Senhor, nesta hora, mas envia uma palavra de ordem a esta casa, Senhor, e repreenda o mal, repreenda, Senhor, a doença contagiosa, infectuosa, repreende, ó Pai querido, essa dor da coluna, repreende, ó Pai querido, essa dor nos pulmões, repreende, ó Pai, essa dor de cabeça, repreende essa febre, ó Pai querido, repreende esse câncer maligno ou benigno, esse tumor que está nessa pessoa, Pai, repreende em nome de Jesus, repreende essa leucemia, ó Pai querido, tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, mas que está sendo permitido pela tua mão, seja neutralizado e repreendido, porque, ó Deus, que tu tens domínio sobre todas as situações. Pai, em nome de Jesus,
Entra nesta casa, eu te peço, Senhor, para repreender também, ó Pai, todo espírito de miséria, todo espírito de preguiça, todo espírito de confusão, de adultério, fornicação, ó Pai querido, todo espírito de promiscuidade, espírito, ó Pai querido, de violência, seja repreendido desta casa em nome de Jesus. E, ó Pai, Tu abençoa essa família para a glória do Teu nome. Quero apresentar a Ti aqueles que estão desempregados. Pai querido, abra porta de emprego para esses que desejam trabalhar. Aqueles, ó Pai querido, que estão com risco de perderem seus empregos, Pai, em nome de Jesus, reestrutura, Senhor, esta empresa, reestrutura, Senhor, esta família, esta casa, reestrutura, ó Pai, esse comércio, esse negócio, para que teus filhos não percam seus empregos, para que continue ganhando, Senhor, para o seu sustento diário. Senhor, supre todas as necessidades de cada um que teve o Teu nome. Quero pedir pela nossa nação, Senhor, que Tu repreenda todo espírito maligno, toda potestade maligna que esteja, Senhor, sobrevoando, ou que esteja pairando sobre o Congresso Nacional, e, ó Deus querido, neutraliza a ação do adversário, e põe, Senhor querido, a Tua presença lá naquele Congresso Nacional, ó Pai, para que os Teus anjos, Senhor, ó Senhor, sejam anjos, ó Pai querido, em favor daqueles que hão de herdar a salvação e em favor desta nação brasileira, Senhor. Toma assim em Tuas mãos, ó Pai querido, toma, Senhor, em Tuas mãos, repreende o mal, ó Pai querido, porque isso é uma batalha espiritual. Então nós estamos pedindo agora, Senhor, que em nome de Jesus, delibera, Senhor, um anjo para tomar conta da nossa nação, assim como Tu pegou, ó Pai querido, o arcanjo Miguel e o colocou para ser o guardião de Israel, ó Pai querido. Põe um guardião para nós, Senhor, para que esse espírito demônio, Senhor, da corrupção, da maldade, da violência, esse espírito demônio da mentira, possa sair da nossa nação, do nosso Congresso Nacional, e, ó Deus querido, entrar a Tua paz, entrar a esperança, entrar, ó Pai querido, a Tua presença, porque onde tem a Tua presença, aí, Senhor, a alegria, aí a fartura, ó Pai querido, para a glória do Teu nome, Senhor. Quero te pedir, ó Pai querido, neste momento, por todas as casas, seus e as mamães, que hoje estão comemorando o seu dia com tanta limitação, mas, ó Pai, que todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, como dizem a Efésios capítulo 1, versículo 3, estejam sobre cada mamãe nesta hora, ó Deus querido, e Tu conceda a bênção que está desejando o seu coração neste momento. E quero te pedir, ó Pai, pela Tua igreja, toma a Tua igreja em Tuas mãos, esta congregação, Campo de Nilópolis, Ministério de Madureira, todas as denominações que estão, ó Pai querido, fazendo seus cultos online. Senhor, Tu abençoa cada crente em toda a parte do mundo. Abençoa os missionários e abençoa o campo missionário, Senhor. Abençoa as secretarias de missões, as juntas de missões, Senhor, nacionais, ó Pai querido, mundial. Toma em Tuas mãos e abençoa para a glória do Teu nome. E quero te pedir, Senhor, que seja esta uma noite abençoadíssima, em o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém. E até quarta-feira, às 19h30. Deus abençoe.